E aí, meus queridos, Chup tá de phaser para mais um videozinho aí da minha série de vídeos tutorial de como aprender a pilotar no trânsito. Então o Chup está ensinando para mais um Chup está ensinando, e hoje o assunto vai ser bem resumido, tá? Para quem não viu o primeiro vídeo, que eu faço uma introdução teórica aqui de como pilotar a moto, né? Quais são os pontos principais que você tem que aprender, obviamente baseado na minha experiência, pilotando aí anos e sem sofrer nenhum acidente, graças a Deus. Óbvio que boa parte desse fator envolve a sorte também, né? E um bocado de bênçãos divinas, mas a outra metade é a sua experiência, né? A sua habilidade com motos no trânsito. Então, se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui no canto e espero que vocês comentem aí no vídeo, tá? O que vocês estão achando, se vocês acharam legal, se vocês acham que o que eu falei não faz sentido nenhum. Então vê o vídeo todo aqui, beleza? Então bora nessa. Então, primeiro passo, cara, o objetivo hoje é falar como funciona o trânsito. Obviamente que o que eu vou falar é baseado na minha experiência no trânsito, e aí eu vou falar algumas coisas para vocês aqui, alguns pontos que vocês devem entender no trânsito. Primeiro ponto, falando sobre o motoqueiro em si, né, o piloto de moto, o motociclista. Quando você está aprendendo, é normal você ter insegurança, mas para isso você tem que aperfeiçoar os pontos que eu cito no primeiro vídeo. Então, essa insegurança, muitas das vezes ela acontece devido à sua falta de habilidade com o veículo, seja carro ou seja moto, tá? Esse vídeo, na verdade, é para falar sobre ambos. Então, quando você tem pouca experiência com carro ou moto, você tende a ter insegurança. Então, você não confia nos seus movimentos, não confia na habilidade, não confia no veículo, e aí você pode acabar causando um acidente. Mas, Chupes, a única forma de eu aprender a ser mais seguro é praticando. Concordo com vocês, com certeza. Praticar é importante, mas você tem que ter alguns pontos aqui muito importantes, né? Você tem que ter uma certa consciência. É muito normal pessoas que estão inexperientes, elas acharem que elas estão aptas para ir no trânsito livremente como as outras que já dirigem. E, gente, trânsito é um problema social, é um problema coletivo, porque o trânsito, ele é muito mais do que simplesmente você pegar o seu carro e sua moto e andar por aí de um lugar para o outro. É um problema coletivo, ele envolve muitas variáveis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de São Paulo, né, que é uma grande capital, e eu já tive a oportunidade de vivenciar o trânsito de lá. Cara, é um trânsito sinistro, infernal, estressante. É uma cidade muito grande, mas por incrível que pareça, os condutores são muito habilidosos, porque de tanto os caras sofrerem, né, com o processo ali de acidentes, multa e tudo mais, o trânsito de São Paulo ele teve que se adaptar para aprender a lidar com a situação. E mesmo assim é um problema governamental, porque não tem como você viver numa situação dessa. Vamos supor, o cara que sai do extremo leste para a zona norte. Cara, esse cara pega um trânsito de 3 horas, cara. Às vezes é melhor o cara sair da zona leste e ir para uma cidade próxima de São Paulo, do lado ali, que é mais rápido, entendeu? Então assim, você acaba criando, né, obrigando as pessoas a criarem regionais na cidade, né? Então acaba que uma regional fica em mau desfalque do que outra. Então, se por exemplo a pessoa precisa ir num hospital de urgência, o hospital é lá no centro, e aí o cara tá no extremo oeste, cara, aí o cara, até ele chegar no centro, a chance dele morrer no caminho, né, se ele tiver debilitado, sofrer um acidente, o SAMU precisa levar ele, é muito grande. Então não é só pegar o seu carro, sua moto e ir pro trabalho. O trânsito é uma coisa muito mais complexa, eu quero que vocês entendam. Então, obviamente, tá? Essa é a minha opinião, mas então o que vocês devem fazer, né? Como que vocês devem lidar com o trânsito? Por mais que tenham leis de trânsito, cara, a lei de trânsito ela é uma coisa muito subliminar, assim como a nossa Constituição, né? Então, cada um entende do jeito que quer, cada um faz o que bem entende. A prática é essa, vamos ser realistas, tá? O que eu tô falando é uma realidade. Então, o que a gente deve fazer? Tentar manter o trânsito mais equilibrado possível, mais ágil possível, funcionando da forma mais harmônica possível. A questão é que isso é utópico, isso não vai acontecer. Então você precisa entender isso, porque moto é um veículo que foi feito para ser ágil, foi feito para ser leve, foi feito para ser barato. Esse é o ponto da moto. E não me venham com esse papo de que moto não pode andar no corredor, Chupes, moto tem que andar atrás de carro. Cara, se fosse para andar atrás de um carro, compra um carro. Essa é a verdade. A moto, ela não tem condições de andar atrás de um carro, vou fazer vídeos mais pra frente falando sobre isso, por conta de questões de frenagem. Se você é motorista de carro e caiu de paraquedas no meu vídeo aqui, entenda que a moto ela tem frenagem totalmente diferente do sistema de carro. Então se você precisar fazer uma frenagem de emergência no carro, você consegue perfeitamente, meu amigo, mas a moto não, porque
característica da moto é diferente. A área de contato é bem menor, ela não tem 4 rodas, não tem 1 tonelada. Então tem muitas variáveis que impedem que a moto tenha uma frenagem tão boa quanto um carro. A menos que você tenha uma moto extremamente cara, como uma BMW, uma moto sofisticada da Tralf, que tenha frenagens e frenagem eletrônica e tudo mais, e, enfim, né? Se você está disposto a pagar 90 mil numa moto para ter frenagem, muito bem. Então eu quero que vocês entendam isso, cara. Então, quando você estiver iniciante, né, andando de moto, não fique, por exemplo, no meio do corredor, ou não fique atrasando os outros motociclistas, porque o objetivo das pessoas que têm moto é chegar rápido ao seu destino, né? Chegar rápido de forma segura. E aí entra um ponto muito importante que as pessoas confundem: agilidade com velocidade. Ser ágil é diferente de ser veloz, cara. Velocidade é o cara que pega a moto, sai desembestado a 110 km por hora, metendo no corredor, primeiro desvio do carro ele bate e morre. É triste, mas é verdade. E o cara ágil, ele é diferente, cara. O ágil, ele é o cara que ele está na velocidade da via, ele está indo ali tranquilo, precisou fazer um movimento brusco, ele faz e ele volta depois ao normal. Então vocês precisam praticar a agilidade de vocês, isso é muito importante. Como que eu ganho agilidade, Chups? Praticando todos os dias. Todo dia você vai lá, anda de moto um pouco, você vai sofrer, né, assim, consequências do trânsito ali, de talvez fazer um movimento brusco, de talvez dar uma desviada, um quebra de asa. Então você fica ágil com o tempo. Então até você se tornar ágil, meu cara, permaneça ali escondidinho, fica na sua, fica oculto ali no trânsito, entendeu? Na verdade você tem que ser visto, é isso que você tem que lembrar, sempre seja visto. Tenha certeza que os outros veículos estão te vendo, mas fica ali no cantinho, na faixa da direita, não inventa de ir pro meio, não inventa de pegar a rodovia, tá? Que isso pode ser fatal, um descuido seu pode ser muito crítico. E aí você vai acabar tendo uma experiência ruim com moto e vai falar que moto não presta. Então esse é o ponto principal. E com o tempo vocês vão ver que os carros, né, os veículos, eles têm padrões, né? As pessoas têm padrões comportamentais no trânsito. Então você vai ver que com o tempo as pessoas acabam fazendo movimentos repetitivos de carro, ônibus, caminhão. Então você acaba percebendo as coisas, né? De tanto você praticar, você acaba vivenciando isso e acaba aprendendo mais sobre. Então a principal dica desse vídeo, né? Se você é iniciante, não tenha pressa. Esse é o ponto principal. Não tenha pressa, não invente de ir em rodovia. Você é um motoqueiro ou motoqueira experiente, então você tem que aprender ali os movimentos da moto primeiro, entender melhor, para depois você realmente ter mais agilidade no trânsito. De fato, eu não sei como que é as outras cidades, mas aqui em Belo Horizonte o trânsito é um inferno, porque existe um preconceito muito grande de moto aqui. Então as pessoas, a grande maioria tem carro. E cara, pra mim não faz sentido nenhum uma pessoa pegar o carro dela, ela entra dentro de um carro, uma pessoa dentro do carro. Porque ela vai entrar dentro de um carro, né? Ela vai entrar dentro de 2 ao mesmo tempo. Mas a pessoa entra dentro do carro dela, uma pessoa só, e vai trabalhar. Se essa empresa tem 100 pessoas e cada um pegar seu carro, cara, são 100 carros na rua. Aonde cabe um carro, geralmente cabe 4 ou 5 motos. Então assim, você já enxuga o trânsito pela metade. Diferente do que as pessoas pensam, moto não é tão perigosa assim como eles dizem. O perigo da moto tá, maioria das vezes, na atitude de pessoas preconceituosas que não gostam de moto ou falam que moto é perigoso. Então, ouçam com atenção o conselho de Chups. Moto, na verdade, não é esse terror todo. E os acidentes que a maioria das vezes acontece de moto, uma grande parte também é responsabilidade da imprudência do motoqueiro. Porque a fama do cara sobe a cabeça. O poder que a moto dá pro cara, ele fica guloso, cara. Tipo assim, o cara tava acostumado a fazer um trajeto de 1 hora, em moto ele vai fazer em 15. Aí o cara fica, caralho, pô, 15 minutos que eu gasto agora, eu gastava 1 hora, agora eu quero gastar 7 minutos, agora eu quero gastar 5. Então assim, o cara fica descontrolado. E é muito importante que você entenda isso, porque você precisa entender o quão perigoso é você ser inexperiente de moto. Se você for inexperiente de carro, é também muito perigoso, mas o que você pode causar é um acidente, uma colisão. De moto, cara, se você for inexperiente, você pode morrer, literalmente, tá? Eu não tô brincando. Uma bobaginha que você fez ali, pum, caixão. Então assim, é muito importante que você entenda isso. E aí você dá um exemplo, cara, tem muitas pessoas motoqueiros que já pilotam há muitos anos, o cara se diz experiente porque ele nunca sofreu acidente, nunca caiu, ele conta muita vantagem disso, ele abomina os outros motoqueiros que eles fazem no trânsito, mas esse cara é inexperiente muitas das vezes. E eu vou te explicar por quê. Eu tenho visto com muita frequência. Às vezes eu tô numa rodovia, tô no corredor ali,
E aí esse motoqueiro tá lá, o tranca-corredor. Porque na mente dele, andar devagar é a solução. Andar devagar é o que vai proteger ele do acidente. Mas ele não entende o efeito cascata que ele cria. Por quê? O objetivo da moto é ser ágil. Certo? Se não fosse para ser ágil, comprasse um carro ou então andasse atrás dos carros, né? Mas não um corredor. Ele começa a criar um congestionamento muito grande de motos atrás dele. E aí, como fica um período maior de distância entre corredores, os carros vê essa oportunidade e fala, pô, vou ficar mudando de faixa agora, né? Porque o cara ele sai da esquerda que tá travado para ir para a direita que tá travada. Aí ele acha que a direita vai andar mais rápido. Aí o que ele faz? Ele volta para a esquerda, porque a esquerda agora tá mais rápido. Então começa a fazer o embaralhamento de carros. E o que acontece? Os motoqueiros acabam criando um segundo corredor, o corredor paralelo. Ah, Chups, mas isso aí é problema dos caras, eu não tenho nada com isso, eu vou continuar ali devagarzinho. Cara, não é assim, é isso que eu tô falando, o trânsito ele é um problema coletivo. Você tá sendo extremamente egoísta pensando assim, e aí você vai vir com sermões de que esse é o certo, que eles que fazem errado, mas não é assim que funciona. Chups, fazer bagunça. Mas não é assim que funciona, cara. Então entenda que o corredor tem um motivo, tá? Antes que perguntem, corredor não é crime. Existe, o seguinte, ó. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, não é proibido andar no corredor, tá? Não tem nenhuma proibição. Contudo, né, é aconselhado que o motociclista ele seja prudente, que ele não cometa nada, né, de incorreto ou infração, conforme o artigo 203, tá? Então ele não pode configurar também uma ultrapassagem indevida, ou seja, simplesmente o cara meteu uma seta, meteu o louco, furar faixa e os caras e jogar pra cima de carro. Ou seja, o cara tem que andar corretamente, cara. Passou no corredor ali, foi embora. E obviamente que não em alta velocidade. Então assim, sinceramente, acho que é um grande tabu, mas a verdade é que se as pessoas começassem a entender como realmente funciona, acho que não teríamos tanto acidente de trânsito assim e haveria uma melhora gigante no trânsito, tá? Mas é como eu disse, eu acho que é uma coisa que não vai mudar tão cedo, é uma cultura que vai demorar 1000 anos para mudar. O brasileiro é muito difícil, muito conservador e eu acho que é importante você entender isso. Então esse aí foi um bate-papo de Chups, espero que você tenha gostado, espero que você comente aí no vídeo, fala, cara, o que você falou foi um monte de bobeira, eu não vejo mais seus vídeos. E é isso aí, cara, infelizmente, a minha opinião é essa sobre trânsito. Já tenho muitos anos aí andando de moto, nunca sofri acidente, sou muito prudente, faço minhas loucuras, mas para justificar muita coisa louca que acontece também no trânsito. Sou ágil, né, no trânsito, tenho reflexos bons e eu acho que é isso. Enfim, é isso aí, Chups tá ensinando, valeu, obrigado por assistir o vídeo Chups, espero que você tenha gostado, valeu, fui!